Bom dia, turminha. Desculpa aqui, porque com o meu Zoom eu fiz o teste, funcionou. E aí eu pus o Zoom aqui do vetor, precisou reiniciar o Zoom para compartilhar. Bom dia a todos, desculpa aí, vocês viram? Tentei começar 10 minutos antes, estamos começando a aula 10 minutos depois. Então aí, pinturas da Serra da Capivara, etc, etc. O professor vai começar a aula aqui já compartilhando a tela. Vamos seguir em frente, então, compartilhar a tela, que é o que mais importa para a gente. Vocês estão vendo aí, então, a tela compartilhada, certo? Certo. Então, vamos lá, vamos nessa. História do Brasil, vamos encerrar essa república oligárquica, turminha. É o fim, então, portanto, desse período que a gente está estudando até agora, conhecido aí como República das Oligarquias. Só vou pegar uma caneta aqui que me fugiu. Pronto, achei minha caneta. Então vamos nessa. Esse período aí chamado República das Oligarquias vai chegando ao fim, certo? Esse é o período que a gente então estava estudando e precisava. Então peguem seus cadernos, peguem suas anotações. A gente vai pegar agora um período então do Brasil e mostrar as transformações que estavam ocorrendo no Brasil. Que transformações eram essas, né? O que a gente pode começar a falar a partir de agora? Uma nova sociedade com industrialização, internacionalmente a Primeira Guerra Mundial, repercussões da Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil. A gente vai perceber também as consequências das transformações com grupos que vão participar agora no Brasil, grupos novos que são da classe média urbana, grupos operários, né, devido a essa industrialização, a própria burguesia que a gente vai criando aí, essa nossa burguesia industrial, só que ela está bem atrelada ao grupo do café, certo? Então, essas próximas aulas... Opa, está errado, alguma coisa está errada. Espera aí que eu preciso achar aqui meu caderno. Achei. Meu caderno está aí. Caneta, papel, tudo na mão, professor, pronto. Então a gente começa a falar, portanto, agora nesse momento, sobre a Primeira Guerra Mundial, essa tal da industrialização. Então vamos lá. Pega o caderno aí, a gente está no finalzinho da apostila 3, já enviei para o Rubão, só para ficar registrado aí também, eu já enviei para o Rubão os materiais, o Rubão, se eu não me engano, já colocou para vocês aí na internet e por aí vai indo. Tudo bem? Então, seguindo agora aqui, a Primeira Guerra Mundial, o Brasil, industrialização que a gente chama por substituição. Então, portanto, o que é essa substituição? Substituição de importação. Certo? Olha só, em vez de eu ficar digitando durante a aula, eu já fiz um pouco antes, pus um sonzinho só dessa vez, só para... Vamos falar um pouco também de cultura, um pouco da cultura nacional, algumas questões pertinentes à atualidade, certo? Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, aliás, década de 20 do Brasil, portanto, de grandes transformações. Então, essa década, eleições, mudanças e todos os movimentos que a gente estudou até agora vão se somando ao que a gente está vendo agora. Então, do lado intelectual, artístico, cultural, da música, das cidades, né? Então a gente começa a perceber novidades. E, por último, a gente vai ver um movimento chamado tenentista, né? Que foi de base de sustentação durante grande parte aí da implantação do regime da era Vargas, tá? O Vargas sobe ao poder e põe grande parte desses caras que participaram desse movimento que a gente vai chamar de tenentista a partir de agora, e alguns episódios que ficaram famosos. Começa aí com o 18 do Forte de Copacabana e a gente vai até a Coluna Prestes, né, que vai pelo interior do Brasil. Vamos tentar passar e dar uma olhada em tudo isso. Então esses são os temas principais desta aula, tudo bem, turma? Né? Primeira Guerra Mundial, o Brasil aí, substituição de importações, etc. Então durante a Primeira Guerra Mundial, vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode falar do Brasil, certo? A gente está falando de uma população que tinha no Brasil, lá em 1890, então, a proclamação da República, o ano seguinte à proclamação da República, de 14 milhões de habitantes.
e agora a gente está falando de uma população de 27 até 33 milhões de habitantes. Olha só, mais do que dobrou, certo? A população. Década de 20, 17, 27 milhões, 22, 27 milhões. Década de 30, em 1933, o censo mostra aí 33 milhões de habitantes. Então a gente tem um crescimento demográfico, principalmente nos centros urbanos, certo? Ou seja, dentro das cidades a industrialização ocorre. A gente percebe também uma massa de trabalhadores, né, das fábricas principalmente. Que tipo de fábricas são essas? Principalmente de consumo interno, bens de consumos diretos, né, não de consumos de bens duráveis, portanto. A gente percebe, portanto, que o Brasil começa a ter grandes metrópoles. O Brasil começa a ter, portanto, grandes cidades aí, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, com grande mudança, né, nesse período, portanto. E essas transformações ocorrem e vão criando cada vez mais resistências àquela estrutura oligárquica que a gente estava vendo até agora. Ou seja, precisa ter espaço de poder, né, para aqueles grupos. A gente viu aula passada greves operárias, a gente viu ali revolta da Chibata, Contestado, Canudos. Então, existem revoltas no meio rural, existem revoltas no meio urbano, e existe agora uma tentativa de abertura de espaço para a participação desses grupos na política. A política que está aí predominantemente, né, uma política hegemônica das oligarquias. E entre as oligarquias também vai ter uma ruptura, revoltas, revoluções daqui para frente no Brasil. E o Brasil vive, no governo de Venceslau Braz, uma atribuição muito forte com a questão internacional, que é a Primeira Guerra Mundial. Qual é a relação do Brasil com essa Primeira Guerra Mundial? Né? O que acontece do Venceslau ao governo de Epitácio Pessoa? Então, são esses dois governos que eu estou falando com vocês agora, certo? Venceslau Braz, que é o cara da guerra, e o Epitácio Pessoa, que a gente vai ver toda a crise do final do governo de Epitácio Pessoa, que vai até 1922. De 1922, as eleições de 1922 são determinantes para mostrar essa estrutura que só vai mudar em 1930. Então a gente começa a perceber essas transformações, tá, aqui no Brasil. Eu vou passar o slide já para vocês, para a gente poder ou anotar ou seguir em frente. Qual foi, né, e o que aconteceu com o Brasil na Primeira Guerra Mundial? Então, tema principal agora, a Primeira Guerra Mundial. O que o Brasil vivia? Nesse grupo do Brasil aqui, que eu estou falando para vocês, que são dos cafeicultores. Então, se eu fosse anotar ali no Brasil, principal grupos aqui, além da minha lousa, certo? O professor vai fazer o wordzinho, escrever junto com vocês, certo? O Brasil vai perceber cafeicultores, agroexportador, e internamente industrialização. A classe, o grupo aí principal da elite é formado por esses dois grupos. Agroexportadores, café, algodão, borracha, e tabaco, algumas coisas assim, né? E a gente tem também a industrialização desses centros urbanos, uma burguesia industrial. Então, setores oligárquicos exportadores e uma burguesia industrial. Interesse desses caras estão atrelados. Provamos isso. Poxa, professor, mas é meio incoerente o que você vai falar. Presta atenção, turminha. Dá uma olhada no que o professor vai falar agora. O Brasil, ele está dominado por uma oligarquia no poder. Essa oligarquia força o governo, como a gente viu nas medidas desde o início da República, com crise do encilhamento e etc., etc., força o governo com a política dos governadores, com o convênio de Taubaté, uma desvalorização da moeda. É interessante para esse grupo desvalorizar a moeda nacional. Bom, primeiro, para quem exporta, recebe em libra, recebe em dólar. O dinheiro do Brasil desvalorizado, melhor. É igual agora, acabamos de ver o resultado do Brasil nas exportações. O Brasil fazia não sei quantas, sei lá, décadas que não ganhava, né, uma balança comercial aí favorável nesse sentido. Favorável para quem, né, cara pálida? Essa é a questão. Ou seja, favorável principalmente para o setor agroexportador. Poxa, professor, mas e a burguesia industrial? Vejam, como a burguesia industrial ela é principalmente de bens de consumo direto, ou seja, de tecidos, coisas, né, muito do corriqueiro das cidades, etc. Então, a burguesia industrial, para esse consumo, é legal.
Porque os produtos internacionais que chegam no Brasil chegam a preços elevados, porque a moeda está desvalorizada. Então, a competição para esses gêneros fica mais barato a produção interna. Então, eles podem vender e lucrar. Mas, professor, e a industrialização externa? Pois é, o Brasil fica travado. Para chegar maquinário de fora, para chegar tecnologia, para chegar tudo isso, o Brasil não vai para frente. Então, a gente tem um conglomerado ali, né, uma oligarquia também, digamos assim, dentro do setor industrial. Então, nesse sentido, o Brasil vive, né, uma transformação de urbanização. O rádio, a gente vai perceber, né, se eu não me engano, foi o Epitácio Pessoa, o primeiro a difundir por radiodifusão, quando teve os aniversários do centenário da independência do Brasil, 1922, 100 anos da independência do Brasil, ele foi fazer ali a inauguração da transmissão de rádio. Naquela época o mundo não era poluído aí com Wi-Fi, etc, etc e tal, Bluetooth, tal. O rádio era um negócio, né? E aí o cara fez a transmissão sobre umas questões que estavam tendo em 1922, que era o centenário. Então teve um monte de coisa acontecendo em 1922, debates, encontros, conferências, né? E na área das artes a gente vai ver a Semana de Arte Moderna. E o Brasil, portanto, tem aqui uma universidade, o Epitácio Pessoa é o primeiro a criar a Universidade Brasileira, uma universidade mesmo, mas o professor Dom João já tinha trazido para cá, né, agora um novo modelo de universidade, de um centro que vai começar a atrair todas as outras faculdades para dentro da universidade. Então a gente percebe um crescimento demográfico e novos hábitos, tudo bem? Década de 20 aí, a gente percebe o samba começando a chegar, né, o primeiro samba aí, Djonga, né, falando pelo telefone, etc. A gente vê costumes, então, o telefone falando, a gente vê o telégrafo já entrando, né, como um grande debate, e a gente vê o teatro e o futebol. Como eu falei ali na aula passada, aí o Coringão já é o maior time do planeta, né, já é o maior time do mundo, né, a gente já sabe que desde 1910 a gente já tem o futebol. O futebol ele era, no início, elitista, tudo bem? Apesar de alguns grupos... Por que eu falo do Corinthians? Porque eu estava falando da classe operária. E a fundação do Corinthians foi por grupos aí de trabalhadores, ao contrário de grande maioria dos outros grupos, certo? Dos grandes outros clubes de futebol que caíram. Mas no finalzinho, né, de 1918, 1914, né, a gente teve a Primeira Guerra Mundial. E como é que se deu aí o Brasil nesse momento? Bom, Primeira Guerra Mundial, a Europa deixa de ser consumidora, né? Segundo, a Primeira Guerra Mundial, a Europa para de ser fornecedora. A Europa, portanto, né, leva uma crise, o que leva as indústrias internas a terem cada vez mais lucro. Olha só, abre um espaço para o Brasil, um acúmulo um pouco maior de capital durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil não tem essa competição internacional, o Brasil consegue criar mais indústrias. A gente tem coisa de 13 mil fábricas sendo criadas no Rio de Janeiro nesse momento. O grupo operário, o que a gente chama camada operária de trabalhadores, chega a quase 300 mil, né, trabalhadores naquela época. É um número expressivo. E o Brasil, professor, como é que se deu o Brasil durante a guerra? Né, o Brasil tinha, desde as convenções internacionais, né, umas convenções chamadas Pactos de Haia, tinha colocado que não se meteria em guerra internacional, né, penderia pela neutralidade. O que eu tenho a ver com a Alemanha? O que eu tenho a ver com as questões da França e Alemanha? Né? Então, a Primeira Guerra Mundial, causas da guerra, o nacionalismo, o imperialismo, as disputas do neocolonialismo, que vocês estão estudando em História Geral, isso aí leva à Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial explodiu e o Brasil está de fora. Então, cuidado, turma. Anotem aí, o Brasil retarda a sua entrada na guerra. Quando que o Brasil vai entrar? Anotem aí, junto com a aula passada, só em 1917, o mesmo ano da Revolução Russa, certo? A Rússia já está indo lá, se retirando da guerra para fazer a revolução. O Brasil vai entrar na guerra só porque tem alguns navios atacados. E esses navios foram atacados lá na Europa, certo? Nas margens ali do Mediterrâneo, próximo da França e etc. Eu peguei algumas notícias aí que foram colocadas, né? Torpedeado um navio brasileiro no Globo, bombardeado um navio brasileiro, a ameaça se alastra, rebelião na Iugoslávia. Você percebe que aí, né, o sentido todo, né, tá uma pressão. E aí, o Brasil vai entrar na guerra? O Brasil não vai entrar na guerra?
E o Brasil, só lá em 1917, em abril, tem navios atacados. Então, desde 1914, a guerra rolando, certo? Guerras de trincheiras, guerra de movimento e etc. Em 1917, em abril, a gente tem aí torpedeados alguns navios brasileiros. O Brasil declara, algum tempo depois, rompimento de relações com a Alemanha por conta disso. Você acha? A Alemanha não está preocupada, né? A Alemanha está preocupada, por estar abastecendo os meus inimigos na guerra, vou atacar. Então, torpedearam ali então navios brasileiros. E aí, só em outubro desse ano, o Brasil entra em guerra. Para entrar em guerra, o presidente precisa da aprovação do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vota e decide, então, estar na guerra do Brasil. O submarino alemão torpedeou Macau e levou como refém seu comandante. Essa história do refém, né, ter sido levado pelos alemães, vai falar bastante. Primeira Guerra Mundial, até, sei lá, 5, 10 anos atrás, mal se falava que o Brasil tinha participado da guerra. Realmente, comparado com quem se envolveu com a guerra, a participação do Brasil é irrisória, né? Assim, comparado com quem estava lá na guerra. Mas para o Brasil, né, comparado com a Guerra do Paraguai, também é muito menor a participação brasileira. Então, para o Brasil entrar na guerra significa a aproximação de um certo grupo, que não era mais o grupo anterior. Então, um posicionamento. Ao contrário da grande maior parte dos países aqui da América Latina, que mantiveram a neutralidade, o Brasil acaba decidindo entrar na guerra. Ao final, mais um ano de guerra. O Brasil vai mandar para a guerra alguns navios, certo? Vai mandar aí uma expedição de pessoas para lutar na guerra do Brasil, certo? E aí, a partir de então, o Brasil começa a participar agora de uma luta que não é diretamente interessante para o Brasil, né? Só que a gente sabe que é o fim da Primeira Guerra Mundial e as decisões da Primeira Guerra Mundial levam aí à decadência europeia e uma ascensão, portanto, por exemplo, dos Estados Unidos. É uma mudança nesse eixo e o Brasil vai começar a se aproximar mais dos interesses dos Estados Unidos, como a gente sabe. Além das operações navais, a participação brasileira se ocorreu como envio de uma missão médica para a frente da europeia. Vocês aí que vão prestar vestibulares, então o Brasil, mais notável, né, dos conflitos aí do Brasil, foi uma grande expedição de médicos que foram participar lá da guerra. Claro que também foram forças, né, do Exército, forças navais, também participaram. Então, criou-se ali e já era muito atrelado, né, a medicina com ordens do Exército e da Marinha. Percebam, né, nesse momento aí, então, os caras vão para lá. Isso se aprende muito. Nesse momento das guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, aliás, desde a Guerra de Secessão, no finalzinho do século passado, né, que a gente está falando, no 19, lá nos Estados Unidos, já começa a ter a ideia de uma cruz vermelha, de comissões internacionais para salvar as pessoas das guerras e por aí vai, certo? Aqui um navio, ó, no dia 3 de abril então, de 17, os alemães afundaram um navio mercante brasileiro, certo? Não era um navio de guerra, chamado, né, na costa francesa, provocando clamor popular contra a agressão. Isso daqui eu tirei lá do Exército Brasileiro. Olha como eles colocam, clamor popular, né, contra isso. Existem ideias aí de alguns lugares, em Recife e em São Paulo, que alguns grupos lutaram, não queriam mais ir no mercadinho do tiozinho que era alemão. Né? Mas assim, isso é irrisório, tá? Não é, nossa, o clamor popular. 8 dias depois, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha, o que aumenta as tensões dos dois governos, desembocando na declaração de guerra. Olha como foi rápido, de abril até outubro de 1917. A Revolução de Outubro, né, vocês sabem que explode também lá na Rússia. Quem assina, portanto, a declaração de guerra, o Venceslau Braz, né, declarando guerra contra a Alemanha. A partir de então, o Brasil vive esse período aí da guerra, né, manda expedições, vai participar contundentemente, de forma contundente, das decisões finais da guerra, Tratado de Versalhes, portanto, anotem aí, Tratado de Versalhes pós-guerra, o Brasil já começa a enviar aí pessoas para as decisões dos tratados de Versalhes. O Brasil queria uma indenização, o interesse do Brasil é pela indenização dos navios, e ele se aproveita disso e vai para lá mandar intelectuais que participam dessas questões da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem?
Então, o Brasil tem aí uma participação internamente, é um período de industrialização. Como a Europa está fechada, o Brasil se aproxima dos Estados Unidos. Como a Europa está fechada também de fornecimento de materiais, a gente tem um Brasil cada vez mais industrializado. A gente chama esse processo de substituição de importações. Por quê? Porque só com o Vargas mais para frente que a gente vai perceber a industrialização de base, uma industrialização pesada, portanto, no Brasil. Tudo bem até aqui, turminha? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma coisa? Vamos seguir em frente? Olha lá. Então, a apostila de vocês ali, página 61, sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Vejam, né, alguns vestibulares, agora o professor vai começar a se empenhar em fazer exercícios com vocês. Tá? Então, vamos dar uma lida aí. GV, cai detalhe em vestibulares da GV, quem tem interesse aí sobre GV. Existem vestibulares e vestibulares. Cada um tem a sua linha de história, alguns são mais amplos, alguns são mais pegam minúcias e por aí vai. Então, professor, sobre a participação brasileira da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que a. O governo brasileiro declarou guerra à Alemanha em 1914, após o torpedeamento de um navio carregado de café que acabara de deixar o Porto de Santos. Vejam, né? Se a gente não tem um estudo um pouco, não resolve isso, não lembra disso, pode cair, né? Poxa, a Segunda Guerra, depois a Terceira Guerra, tudo de história do Brasil você vai se atrelar aí. Qual é o ano e o que estava carregado e onde foi o torpedeamento do navio brasileiro? Isso leva muitas pessoas, né? Pô, o Brasil participou da guerra, torpedearam o navio. Eu só não sei a data correta e aonde estava esse navio, percebe? Letra B. O governo brasileiro manteve-se neutro ao longo de todo o conflito devido aos interesses dos ministros das Relações Exteriores, Lauro Miller, de origem alemã. Isso daí é para confundir, porque na Segunda Guerra Mundial a gente sabe, né, do Getúlio Vargas com Filinto Miller, que tinha ali aproximações com a Alemanha, né, nazista e etc. e tal. A partir de 1916, o exército brasileiro participou de batalhas na Bélgica e no norte da França, com milhares de soldados desembarcados na região. Isso não, né? Certo? O Brasil vai participar na Segunda Guerra Mundial na Itália, no norte da Itália. O Brasil enviou uma missão médica, um pequeno contingente de oficiais do Exército e uma esquadra naval, que se envolveu em alguns confrontos com submarinos alemães. Isso é verdade, certo? Juntamente com a Argentina, o governo brasileiro organizou uma esquadra naval internacional incumbida de patrulhar o Atlântico Sul contra as ofensivas alemãs. Bom, nem até hoje isso daí o Brasil, né, tem uma briga muito grande se, né, investe, não investe aí em marinha, no marinha ou não. Percebam, vestibulares, portanto, cobram aí, né, detalhes para vocês ficarem atentos para tudo isso. Tudo bem, turma? Se eu fizer assim exercício ou vocês preferem ter um tempo para fazer? Seguindo. Bora. Os reflexos da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira durante o governo Venceslau Braz ocasionaram... Querem fazer, turminha? 2 minutos? Então vai, 2 minutinhos. Bom, vamos lá. Eu vou acelerar, turminha, porque quanto mais tempo, olha, só para a gente fixar, tá bom? O aumento do déficit orçamentário, pois, para corrigir os problemas financeiros do governo anterior, Venceslau Braz teve que recorrer ao novo Funding Loan. Não, né? Certo? Não pegou empréstimos e nem a Europa iria emprestar. Certo? Funding Loan aí é pegar empréstimo e pagar a longo prazo, como vocês lembram, né? No governo anterior, desde lá do início da República. A ampliação da produção industrial brasileira e a criação de novas fábricas para suprir o mercado nacional, devido à queda das importações de produtos industrializados estrangeiros. Correto? A substituição, a definição aí do que a gente chama de período de substituição de importações.
A sensível diminuição na produção industrial brasileira, ao contrário, aumento da produção brasileira, certo? Não precisa nem continuar a ler. O aumento de empréstimos e investimentos em diversos setores da nossa economia por parte de banqueiros e industriais estrangeiros que, temerosos dos rumos do conflito mundial, passaram a investir no país. Bom, a Primeira Guerra Mundial, né, não é da minha área, da minha alça, daqui ficar falando sobre história geral, mas a Primeira Guerra Mundial, quando ela explode, a gente estava vivendo um período chamado Belle Époque, né? A Bela Época, que falava-se sobre o progresso, a industrialização, a Europa viu um conflito ali que se explode ali nas questões da Primeira Guerra Mundial, que levam ali no Marrocos, questões balcânicas, né, nos Balcãs, e achavam que aquilo era um conflito imediato, que se encerraria rápido. A declaração de guerra seria coisa de, começou uma guerra no meio do ano, no fim do ano essa guerra vai acabar. Eram coisas ali pontuais. Ninguém esperava que se transformasse na famosa Primeira Guerra Mundial, ou como eles chamavam na época, a Grande Guerra. Certo? Foi um trauma, portanto, que pegou todo mundo que achava, não é nada disso, né? É só uma gripezinha, né? Essas coisas todas, levou aí a famosa Guerra Mundial. Então, né, o período da guerra, ninguém vai acabar investindo, não, né, principalmente no Brasil. E a Europa está se transformando. Há uma outra visão de que os europeus já estavam, sim, preparados para a guerra, obviamente, porque eles tinham ali a sua política colonialista e etc. Letra E, aí, a drástica redução dos investimentos no setor industrial e a queda de sua produção, obviamente é o contrário. Né? Estamos falando da substituição de importações, portanto. Tudo bem, turminha? Então, seguindo em frente aqui, né, na nossa aula, a gente vê o Brasil, então, na Primeira Guerra Mundial, se posicionando internacionalmente, e a partir de então a gente tem uma substituição de importações. Participou da guerra de forma aí, para o Brasil, foi importante. Fim da guerra, a gente já sabe, as políticas do próprio Estados Unidos vai ser cada vez de se aproximar mais com toda a América Latina, né, tirar influências da Europa na América. Aí vocês vão estudar isso em história geral. Para o Brasil, a gente também começa a perceber ali grandes grupos trazendo novas ideias vindo da Europa e dos Estados Unidos. A gente, para falar disso, a gente percebe um confronto muito grande, que é a famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Em São Paulo, portanto, centenário da independência do Brasil, a gente vê aqui organizada desde fevereiro de 1922, né, apresentações artísticas. A gente percebe, portanto, uma valorização, né, da cultura nacional, mas um movimento que é influenciado pelas vanguardas artísticas europeias. Vanguarda, né? Aquilo que vai à frente, a vanguarda, certo? Ou seja, é um movimento que se dizia, portanto, vanguardista, um movimento que está à frente, que está inovando, né? E, obviamente, tem nesses todos, o Brasil era amplamente influenciado pela cultura europeia, na educação, né, nos costumes, dependente internacionalmente, etc. e tal. Então, mesmo que a elite intelectual brasileira buscasse aqui, olha o que eu coloco, intelectuais e artistas buscam redescobrir a cultura brasileira. Redescobrir, olha só, descobrir, ou seja, algo que está coberto eu vou descobrir, certo? Algo que está lá, a cultura brasileira. O que é a cultura brasileira sem a interferência da Europa? Não existe. O que é, olha o outro olhar agora, o que é a cultura brasileira com o olhar do brasileiro, certo? Isso daí traz uma questão nova. Outra coisa, o que seria, portanto, a cultura brasileira? Ela é hoje, como a gente sabe, uma miscigenação de questões aí indígenas, africanas, de afrodescendentes, de miscigenações, de europeus, asiáticos e por aí vai. Bom, a gente mora em São Paulo, né, gente? Não precisa falar nada. Você anda no bairro aqui, eu ando para o lado, a gente já está na Liberdade. A gente anda para o outro lado e já percebe na Paulista ali, gringo andando na rua. Então, poxa, a gente sabe de uma cultura, né, brasileira, o que a gente pode falar sobre essa cultura brasileira, né? E esses caras vão buscar isso, né? Buscar essas novas características. Alguns desses modernistas brasileiros vão querer falar e reivindicando, olha o que eu coloco para vocês, reivindicar uma arte genuinamente brasileira.
Então, ou seja, eu estou, né, criando uma característica própria. Eu estou agora falando de uma característica que é minha. Eu criei essa característica, ela é só minha. Né? Na história, e para o historiador, tudo, né, é uma consequência, um processo. O que eu estudei até agora me levou agora a todos aqueles conceitos, vem da Europa ou não vem dos Estados Unidos, vem da África, vem da Ásia, todo esse, né, essas ideias somadas trazem, portanto, uma novidade. Olha, eu posso inovar, eu posso criar, né? Mas a criação, né, nesse sentido de rompimento, de que nunca existiu, de nada disso, isso é meio complicado para a área de história, porque para a história tudo é um processo, é uma construção. Né? A própria história ela é uma construção. Então, como construir essa novidade da cultura brasileira para além das influências europeias? Percebe? Cuidado quando vocês forem escrever sobre Semana de Arte Moderna, porque não é contra a cultura europeia, certo? É para além. Né? Quando a gente for falar de uma cultura brasileira, é falar sobre uma cultura brasileira com olhares aí sobre a população brasileira, não só sobre a elite brasileira, que é notadamente influenciada por questões internacionais. Né? A ideia de se viver como se vivem os europeus, na Europa é muito melhor, nos Estados Unidos é muito melhor, o que eles tudo de fora é melhor, e o Brasil, né? Ou seja, é a desvalorização do que é brasileiro, né? Do que é cultura nacional. Né? Esse sentido, o que seria essa cultura nacional? Esses caras vão buscar expressar na arte moderna tudo isso. Percebam, ela vai ser levada principalmente para o Teatro Nacional, aqui para o Teatro de São Paulo, aqui lá na Praça, perto da Praça da República, que a gente tem aqui, né, o Teatro Municipal, e lá no Teatro Municipal as exposições rolam, né, demais lá. Então são conferências, leituras de poemas, músicas, exposições de artes plásticas. Só que quem tinha acesso a isso? Uma elite, obviamente. Né? Essa elite aí que vinha do interior do café, né? Os barões do café vinham para São Paulo e iam visitar aí o teatro, né? Todo com aquela sua cartola na cabeça, com tudo de terno, gravata e etc. Né? A elite da burguesia industrial aqui iam visitar essas exposições de arte e aí de repente surge uma mulher pelada lá, imagina os caras naquela tradição, né, de todo aquele rococó deles aqui do Brasil, surge aí uma semana de arte moderna que rompe um pouco com essas influências. Então, né, a Semana de Arte Moderna ela foi muito mais decisiva, né, pela repercussão que se deu, tanto do lado positivo, na produção artística, de poema, do lado intelectual desses grandes artistas que participaram, pois eles são realmente grandes artistas, mas também, né, da repercussão negativa. Muitos desses caras foram lá tacar tomate nos caras, acharam uma aberração, né? Tinha umas madames que saíram de lá e falaram, meu Deus, o que é isso? Né? Umas carolas ali que falaram, meu Deus, eu nunca vi uma mulher pelada na minha vida, né? A mulher acho que nunca tinha espelho em casa e por aí vai. Então aqui um cartaz da Semana de Arte Moderna, certo? Mostrando as exposições, vocês percebem que não é um tradicionalismo, né? A gente tem questões aí indígenas, trazer questões indígenas, trazer questões aí da cultura brasileira, dessa visão modernista que existe no início do século. Obviamente, né, são questões importantes. Aqui eu coloquei um link para vocês, quem quiser ir além, uma professora da Escola de Comunicação e Artes da USP postou lá, eu achei legal o site dela, e de lá eu tirei grande parte das imagens, tá? O olhar do Estadão, por exemplo, sobre a Semana de Arte Moderna, mas lá tem muitos dados, achei legal, porque lá já tem tudo que precisa. Né? Vila Lobos, por exemplo, expressão aí na música brasileira, até hoje, você viaja para tudo quanto é lugar aí, o professor morou na Alemanha, meu Deus, lá na Alemanha os caras amam Vila Lobos, acho que mais do que o brasileiro conhece o próprio Vila Lobos. Né? Aqui alguns deles, Mário de Andrade, Rubens de Borba Moraes, certo? Guilherme de Almeida, Almeida Prado, certo? O Babi, etc. E tal, alguns desses modernistas, certo? Você percebe que eles não estão vestidos de indígenas ali, né? A cara deles não são grupos ali ex-escravizados, né? A maior parte deles, então eles tiveram acesso a outra cultura, né? Uma intelectualidade brasileira. Isso que eu estou falando não desmerece a produção deles, isso que eu estou falando não desqualifica nada do que eles são, ao contrário, mostra que a intelectualidade brasileira, predominantemente de acesso à educação,
era o acesso a uma educação elitista, certo? No Brasil. Por quê? Porque o Estado não provia isso para todos, para as crianças irem para a escola, a educação não era obrigatória, não existia escola pública para todo mundo, isso aí só com Getúlio Vargas na Constituição de 34 que vai ser inserido, certo? Aqui a gente tem mais alguns deles, aí Pagu, Emílio Malfatti, Tarsila do Amaral, certo? Benjamin Pereira, aí Eugênia, Alvaro Moreira, por aí, uma galerinha. Vocês vão, eu estou tirando algumas coisas que são o que mais caem no vestibular, essas imagens, para vocês não ficarem assim achando, né, nossa, nunca vi essa imagem na minha vida, certo? Lazar Segal, ali na frente do Vetor, onde a gente tinha aula presencial, um dia na vida a gente teve, né? Ali perto tem uma das escolas mais famosas ali, públicas de São Paulo, que é a Lazar Segal. Do outro lado da avenida ali, muito próximo, né? A Avenida Lazar Segal, que pintou o Mário de Andrade, aqui um autorretrato de Mário de Andrade. Eu ia colocar aí, recitar alguns poemas, mas não é minha área para pirar um pouco disso. O próprio Teatro Municipal, percebam, né? A cidade sem aí os arranha-céus, etc. Quem mora perto aqui, dá um rolê pelo centro, dá uma olhada hoje em dia. Eu ia colocar imagens, eu passei, inclusive, essa semana lá na frente do Teatro Municipal. A situação do centro de São Paulo, para colocar uma imagem de hoje e dessa daqui, o que tem de morador de rua ali, barracas, no frio, comendo solto, é diferente. Percebam, né, que é um centro, portanto, elitista, né, uma construção, né, os moldes aí europeus e etc., né, do próprio teatro municipal. A Abapuru, a famosa Abapuru, Tarsila do Amaral, já caiu aí, acho que quase todos os vestibulares. Primeiro, façam um estudo, eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para uma aula mais para frente sobre análise de imagens. Façam um estudo de análise de imagens. O vestibular lá, letra A, pede na letra A, descreva a imagem. Qual é a técnica empregada, o que você está vendo ali, é uma distorção, não é uma distorção, né? O que isso significa, né? O contextualização. Então, passem tempo aí visitando museus, mesmo que virtualmente, tenham contato com obras de arte, para não pegar e gastar tempo na hora da prova, certo? Pede a primeira coisa, a letra A do vestibular, descreva, está na apostila de vocês, eu ia colocar aqui para vocês fazerem, está lá, letra A, FUVEST, Unicamp, etc. Então, deem uma olhada, estudem aí os operários, né, da Tarsila do Amaral também. Esse quadro aqui é legal, né? Vocês percebem, né, caras de imigrantes, um de chapeuzinho negro, então operários. O que traz aí o simbolismo do operário? Atrás a fábrica, né? Olha, uma paisagem aí que é bem reduzida, né? E você consegue trazer desse quadro. Então, muita gente trabalhando em uma única fábrica. Então, a produção, né, a força de trabalho, etc. Olha, esses caras estão valorizando personagens que antes não eram valorizados. Antes saía lá o Napoleão, o Dom Pedro, o Deodoro, o Floriano, né, os presidentes, a República Oligárquica, e aqui está falando um pouco mais do que é realmente o brasileiro. Você percebe aí, tem chinês, tem japonês, né, tem afrodescendentes, tem aí brancos europeus, tem aí de tudo, italianos, árabes, tudo que você imaginar, né, que fizeram parte dos centros urbanos, principalmente, de ondas migratórias, e que vão fazer parte da sociedade brasileira e estão aí trabalhando na construção desse país. Descreva a obra, vejam as principais, quando vocês forem olhar, onde está mais claro, onde está mais escuro, quais as cores que ela usou, por que será que ela usa essas cores, são cores primárias, são cores secundárias, né? Por que tal cor está em tal lugar, e por aí vai. Você percebe, o fundo é azul ali, né? O céu ainda é azul. Ela não está fazendo uma crítica à poluição, etc. E tal. Ela está querendo valorizar aí os trabalhadores da fábrica, etc. E tal. Tudo bem, turma? Semana de Arte Moderna, portanto, de 1922, tiveram aí repercussões muito variadas. E essas repercussões de grupos, principalmente da elite, que refutaram ali, ficaram abestadas, né, durante a Semana de Arte Moderna, essa repercussão foi o que mais deu notoriedade para a Semana de Arte Moderna. Portanto, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, Anita Malfatti, Di Cavalcante, Heitor Villa-Lobos. Putz, aí eu coloquei 1 milhão de pessoas para vocês estudarem. Agora a gente vai mais para a destruição da ordem oligárquica.
saí um pouco de cultura, falei de samba, de rádio, disso, daquilo, vamos para o movimento tenentista, entender o que foi esse famoso 18 do Forte e a coluna Prestes, para vocês saberem um pouco melhor aqui o que foi. Então, o café brasileiro tinha um crescimento e a atividade industrial era a base da economia brasileira, certo? Agroexportação e industrialização. Centros urbanos, a gente tem uma força da camada média. Olha, república oligárquica. Para proclamar a república, destruir o Império Brasileiro, a gente viu o uso do café, dos cafeicultores, da oligarquia, usando, né, juntamente com tudo isso, os militares. Qual era o projeto dos militares? O que a gente colocou ali como florianismo, né, que eu falava para vocês. A ideia do positivismo, de trazer educação, né, de trazer um desenvolvimento industrial, não só o desenvolvimento do café, um desenvolvimento da nação. Então, tinha nos grupos mais nacionalistas, patrióticos, etc. Porém, eles implantaram aí ditaduras, né, no Brasil, que a gente viu, estado de sítio e por aí vai. Então, nesse momento, a gente percebe uma política que é essa dos militares, e quando a gente vê os militares, né, tendo só alguns ápices, a gente viu ali Deodoro, que já cai, tem que renunciar, nem fica, ele entra no governo, nem fica até o final, entra no governo constitucional, 9 meses depois renuncia, entra o Floriano, achando que a gente ia ter uma estabilidade, e o Floriano vai tomando só pancada também. Entra uma ordem oligárquica que só é rompida em governo de 1910, ali durante o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, Deodoro da Fonseca, certo? Tá aí, né? Militares, portanto, é o único dos militares que rompe um pouco dessa ordem. A gente percebe nesse momento, então, coloquei a aula passada, revolta de Canudos, coloquei que sai nos jornais, etc. A população da camada média, então, portanto, dos centros urbanos, não tinha os mesmos interesses da camada trabalhadora, né? A gente percebe ali a formação de operários, mas a camada média intermediária não tinha essas mesmas ambições. Eles precisavam, né, de um custo de vida elevado, etc. e tal. A gente vê a favelização do Brasil, como eu falei, com a revolta da vacina, né? A gente percebe que na política, quando a gente chama de oligárquica, significa que ela está dominada por um grupo aí de poder, né? E que o Brasil precisa, para se desenvolver, para sair do subdesenvolvimento, para tirar a fome, a miséria do Brasil, precisava de altos investimentos do Estado, não só com o setor cafeeiro, do lucro do café, etc. e tal, mas no desenvolvimento do consumo interno, de indústrias de base pesadas, como a gente vai ver com Getúlio Vargas, o que aconteceu no Brasil, certo? Então, o movimento tenentista entra nisso. São jovens aí que oriundos, a grande maior parte, da camada média, certo? Das cidades, geralmente, algum ou outro aí é do meio urbano, oficiais, tenente é de baixa patente, mas o movimento chamado tenentista também tinha capitães, não é só tenente, certo? A gente vê, portanto, jovens que saíram das escolas militares contrários a essa ordem oligárquica, certo? Eles criticam essa ordem oligárquica. Como que eu vou romper com isso? Então, voltem lá na aula e vejam o que sustenta a ordem oligárquica. O voto de cabresto, o coronelismo, como eu falei para vocês, a tal política dos governadores, uma troca de favor, o governo federal com a base de sustentação, né, que são os estados. A gente vê também as fraudes nas eleições, corrupção e a violência por esses dois grupos, então, os coronéis e os jogos dos estados, certo? E essa política de valorização do café. Isso que a gente chama de política do café com leite. Portanto, dominado aqui essa política do café com leite por grupos aí de São Paulo e Minas Gerais, e do Rio também, certo? A gente tem aí, sei lá, todos os presidentes, a gente tem, acho que a grande maior parte vem de São Paulo, né? Como eu falei, Minas e São Paulo saem 9 até agora. A gente viu que 10, 15 presidentes, 9, 10 são de São Paulo e Minas Gerais. Então, esses movimentos que a gente coloquei para vocês, greves operárias, movimentos nas cidades, etc., ocorrem e conseguem ocorrendo. Dos principais movimentos dos tenentistas, a gente pode falar, por exemplo, do 18 do Forte. Então, esses novos interesses desses caras, desses grupos médios, eles vão focar, por exemplo, dentro da mídia, né, dentro do rádio, dentro dos jornais, dentro desses lugares, eles vão focar pesadamente nas bases de sustentação desta república oligárquica. Como que eu vou romper com o coronelismo? Como eu vou acabar com aquele clientelismo eleitoral? Como que eu vou acabar com aquela ideia
do voto de cabresto. Eu crio o voto secreto. Então, a minha ideia agora é propor o voto secreto. Se eu tenho um voto secreto e se eu tenho um voto agora ampliado para as mulheres e para todo mundo e acabar com o voto para analfabeto, para todo mundo, não só para analfabeto, significa que eu vou querer do Estado também a educação. Então eu vou exigir que o Estado promova a educação pública e gratuita para todos. Então, a partir de agora, o voto não é mais apenas para alfabetizados. Se eu quero o voto para todos, e se eu quero o voto para alfabetizado, então o Estado precisa, portanto, prover a educação para todos. Senão, não é uma democracia. Senão, não é, né, uma república, o Estado, portanto. Né? Como a gente chama, república oligárquica, ela está dominada, portanto, por esses grupos. Então, moralização política, essa é a palavra que eles usavam muito, né? Devido às fraudes, à violência desses coronéis, esses grupos vão enfrentar esses coronéis. Né? Então, essas corrupções, essas fraudes eleitorais vão ser conquistadas. Exemplo, eleições de 1922. O professor vai pôr isso para vocês em outro PowerPoint. Agora o foco é outro, certo? Eleições de 1922. Epitácio Pessoa estava na presidência da República. As eleições ocorrem, o cara só vai assumir em 15 de novembro, certo? 15 de novembro, proclamação da República, era a data da Constituição colocada lá. Então tinha eleição, decidia-se todo o desenrolar do ano inteiro, só em novembro o cara assume. Hoje no Brasil a eleição já é no final, ele assume já logo no começo de janeiro. Certo? Naquela época era assim, aproveitava-se a celebração para fazer aí a República, né, ser valorizada. Concorre, então, o candidato, né, que era favorável ao Epitácio Pessoa, portanto, às oligarquias, chamado Arthur Bernardes, certo? Então, seguia-se a ordem oligárquica. Então, esses caras começam a incomodar, falam, pô, peraí, meu, a gente precisa começar a fazer um candidato próprio. Nesse sentido, começam a surgir novas alianças entre grupos da própria oligarquia. Alianças novas desses grupos das oligarquias são chamadas oligarquias dissidentes, que a gente chama. Oh, pô, os caras fizeram parte do governo até agora, aí surge uma dissidência. Né? Eu brinco com meus alunos sempre falando em futebol. O que é dissidência, professor? É mais ou menos o Palmeiras, certo? Aí vocês brincam com o Rubão, gente. Porque existiu o Coringão, em 1910, né? Um grupo operário, inglês, o futebol, o maior clube do planeta, etc. e tal. E tinha um grupinho ali, né? Ali na Zona Oeste de São Paulo, ali, de Perdizes e tal, que não sei o quê, que não gostava muito do povão, tinha umas afeições ali meio, né, fascista, do Mussolini, blá, 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 enfim, romperam com a galera toda e fundaram um clubinho próprio deles ali, né, o Palmeiras, portanto, uma dissidência aí do Corinthians, né, ou seja, saiu lá de dentro, né, por isso, né, que virou aí a grande rivalidade que a gente vê até hoje e tal. Isso é uma forma de corintiano de contar. Eu sei que os palmeirenses vão contar de outro jeito e a brincadeira é só para instigar mesmo que vocês contem aí do jeito que vocês acham melhor. Mas é para brincar com o Rubão aí. Quem for corintiano, conta essa história para ele que ele vai gostar. Quer dizer, né? Cuidado aí que vocês vão tomar uma pauladinha. Bom, enfim, eleições, Arthur Bernardes contra o grupo da oligarquia dissidente, as alianças que foram feitas, chamada Reação Republicana. Essa reação republicana indica um cara chamado Nilo Peçanha. O tal do Peçanha, portanto, né, começa aí a fazer parte de um grupo opositor, seria aí o líder, portanto, de uma queda dessa oligarquia no poder até então. Ele é apoiado por uma outra oligarquia, certo? Porém, né, seria o rompimento aí do predomínio do café com leite de São Paulo, Minas Gerais, etc. O jornal Correio da Manhã, que circulava, aí, um dos maiores jornais daquela época, publica umas cartas, né, umas cartas de ataque aos militares, em que, nestas cartas, teria sido assinada pelo tal concorrente aí à presidência, chamado Arthur Bernardes. Então, começa a ter uma articulação. Bom, um jornal que queria moralização, né, classes liberais, classes médias, etc. O jornal, portanto, publica uma carta. Esse episódio vai ficar famoso, aí, chamado por cartas falsas. As tais da... Hoje em dia usa-se o termo aí de desinformação, é melhor, né? Mas fala-se muito do fake news. Então, esse episódio das cartas falsas aí de publicação, né, levam aí a ataques dentro dos jornais, acusando o Arthur Bernardes de ter escrito uma carta acusando
os militares, especialmente um cara chamado Hermes da Fonseca, que foi presidente da República, líder dos militares, né, que mostrava muito esses interesses, portanto, desses grupos. Nesse momento, as eleições ocorrem solta e devido a tudo isso, né, a política dos governadores, o coronelismo, por mais que tenham se feito essas eleições, né, ganha o candidato da situação, que é o Arthur Bernardes. Ele ganhou a eleição, vai assumir só em novembro. Até lá, meu amigo, o Brasil pega fogo, certo? Aí começa a agitação, teve fraude, aí começa paulada e paulada, fraude, corrupção, né? Aí milicianos, aí os caras, né, depositaram o cheque do Queiroz, e começa essa paulada toda, e começa, Queiroz depositando cheque, meu, e aí vem rachadinha, tudo que vocês imaginarem, começam denúncias, a mídia inteira solta de tudo que tem aqui. Bom, mas a gente sabe que, né, até hoje que eu estou falando, aí que a mídia está falando, vai se provar ou não vai se julgar. Naquela época tinha corrupção, tinha fraude, tinha violência, tinha o coronelismo, certo? Não estou, né, eu estou fazendo apelação porque a gente está vendo o dia inteiro na mídia tudo isso. A política dos governadores deu vitória a Arthur Bernardes. Portanto, o conglomerado aí oligárquico de sempre vence as eleições. As críticas ao Hermes da Fonseca saiu no jornal, o que o cara faz? O presidente Epitácio Pessoa, que está no governo, ele manda prender o Hermes da Fonseca e fecha o clube militar, porque os caras estão criticando. Poxa, os caras me xingaram, blá, 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 blá. Bom, o governo, portanto, Epitácio Pessoa, que tinha indicado... Perdão, turminha. Que tinha indicado, portanto, o Arthur Bernardes, vê aí esses grupos se exaltando cada vez mais dentro do clube militar, dentro dos militares, manda fechar o clube militar e manda prender o Hermes da Fonseca. Bom, isso é um dos estopins do que a gente chama aí dos movimentos tenentistas que explodem em vários quartéis brasileiros, principalmente aí São Paulo, Recife, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o mais expressivo, a gente tem no Rio Grande do Sul e por aí vai. Então, esse movimento tenentista aí, que tem origem nessas camadas médias, eles vão se basear muito nessa ideia de moralização da política, certo? De moralização da eleição através do voto secreto. Mas, por fundo, a gente sabe que grande parte dos movimentos tenentistas foi para derrubar a ordem oligárquica. Outra ideia que tinham em alguns dos movimentos tenentistas era a ideia do ensino obrigatório. Reforma política, reforma social, estavam em todas as pautas, certo? O acesso, a melhoria do Brasil, etc. Reformas, tudo bem? Não uma revolução, etc. E na década de 20, portanto, né, saem essas rebeliões. Vejam aí, 5 de julho de 1922, então no meio do ano, certo? A gente viu as eleições ocorrendo e no meio do ano sai um levante, uma rebelião em todos os quartéis do Rio de Janeiro. A grande maior parte dos quartéis foram já prontamente abafados, certo? Eles queriam aí, falando que foi fraude, a eleição, derrubar o Arthur Bernardes. Não queriam que o Arthur Bernardes tomasse posse no final do ano. Eu estou falando esses detalhes porque caem esses detalhes no vestibular. Eles não eram contra o Arthur Bernardes no poder, porque ele nem estava no poder. Ele iria tomar posse em novembro. Eu já vi vestibular pegar essa picuinha. O presidente é o Epitácio, certo? E o Arthur Bernardes vai tomar posse. E esses caras não querem que ele seja impulsado. Então o presidente Epitácio Pessoa organiza aí umas forças públicas, né? E organiza aí umas forças chamadas patrióticas, pelotões patrióticos, legalistas, para combater e refutar todos esses movimentos. E ele ataca aí e abafa uma grande maior parte de todos os quartéis. Lá em Copacabana, o forte de Copacabana é o último reduto desses movimentos que explodiram. Percebe? Se um movimento explode em vários quartéis, é porque ele é organizado, certo? Se ele explode em diversos quartéis, além de organização, significa que tem muita gente insatisfeita com o governo. Né? Nas eleições, uma novidade dessas eleições era que tinha comícios, né, passeatas, né, falar aí, né, para o público, né, eleição que você percebe cada vez mais, se você fala ao público, você precisa convencer também esse público, né? Você precisa ter esse público ao seu lado. Não é só a fraude eleitoral ali que te dá o poder. Ela deu por muito tempo, mas se o público, a grande maior parte da população está contra esse governo e esse governo ganha, teve fraude, teve corrupção. E esses caras cercaram, portanto, o Forte de Copacabana, o último reduto ali desses revoltosos, e os revoltosos falam que não vão se render e saem marchando de lá.
saindo marchando do Forte de Copacabana, aí, o famoso 18 do Forte, eles saem marchando junto a mais uns civis, um grupo ou outro e tal, do Forte de Copacabana, né? Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Milton Prado, Otávio Correia, que é civil, olha só, né? Ele está aí vestido de chapéu, saem marchando. A polícia cai matando, sai um tiroteio e por aí vai. Né? A repressão, portanto, do Estado do Epitácio Pessoa é noticiado e vai chocar as pessoas. Esses caras, portanto, são abafados, muitos aí acabam sendo mortos e outros fogem aí, começa por aí. Arthur Bernardes, no final do ano, toma sua posse e, ao tomar posse, vendo essas rebeliões ocorrer, né, ele vai decretar já estado de sítio, várias vezes, tá, durante o seu governo. Né, o Arthur Bernardes. Então ele já decreta estado de sítio. Pô, estado de sítio, portanto, perseguições às oposições, prisões aí arbitrárias, sem julgamento, né, censura na imprensa é corriqueira, a imprensa não pode difundir diversos assuntos, certo? Censura fecha, ou naquela época chamava empastelamento aí de jornais, e a gente vê uma repressão policial muito grande por parte do governo, portanto. Outro assunto que a gente pode falar é que em janeiro do ano seguinte, ou seja, logo em novembro, dezembro, janeiro, ou seja, nem 3 meses do governo aí de Arthur Bernardes, explode uma revolução em São Paulo, já bem organizada, liderada por Isidório Dia e Miguel Costa. Esses dois caras vão organizar uma rebelião em São Paulo fodida, certo? Eu esqueci de pôr imagens aqui, bomba em São Paulo, explode tudo, rebelião aqui organizada, portanto, em vários quartéis que explodem em janeiro. Isso aí vai janeiro, fevereiro, março, vai até abril, né, de 1923, o couro comendo em São Paulo. Bomba no meio da cidade. Bomba, bomba, bomba. Certo? Certo? Vocês imaginam o que é isso? No meio da cidade, tanques, exército, bomba, tiroteio e etc. O couro comendo na cidade de São Paulo. Então, ou seja, a gente percebe nesse momento, né, uma organização desses jovens tenentistas aqui, liderados aí por grandes chefes que estão, né, vivenciando tudo isso. E, ao mesmo tempo, olha só o que mais esse cara vai enfrentar. Uma revolução no Rio Grande do Sul. As eleições no Rio Grande do Sul também deu chabu lá. Certo? Lá no Rio Grande do Sul tinha um cara chamado Borges de Medeiros. O cara tinha sido eleito pela 4ª vez. Será que o cara é poderoso? Né? Para o cara vencer 4 vezes a mesma eleição. Né? E aí as oligarquias, todos os grupos que estavam sempre de fora do poder aí do nosso amigo Borges de Medeiros começam a se organizar. Mais uma organização das oligarquias dissidentes. E aí eles vão se organizar e tem apoio dos tenentistas lá no Rio Grande do Sul, certo? E eles vão nomear um cara chamado Assis Brasil, Joaquim Francisco de Assis Brasil, contra o Borges de Medeiros. Óbvio que não ganha também, igual aqui no Brasil, a política dos governadores é forte, o presidente da República tem poder de polícia, ele tem poder de controle do voto, né, tem poder sobre o Congresso é quem faz a fraude eleitoral, verifica se os votos deram certo ou não deram certo, e por aí vai. E aí, né, esse Joaquim Francisco de Assis Brasil, a vitória, né, de porrada, etc. e tal, leva uma revolução. Então explode uma revolução em janeiro, lá no Rio Grande do Sul, chamada Revolução Gaúcha. Tudo bem? Anotem aí nos seus cadernos, Revolução Gaúcha. Essa Revolução Gaúcha aí contra o Borges de Medeiros, o Borges de Medeiros não arreda o pé, ele vai bombardear e pancadaria, come solta também lá no Rio Grande do Sul, levam esses caras aí a o fim dessa Revolução Gaúcha, vai ser através de um tratado chamado Tratado de Pedras Altas, assinado aí pelo Borges de Medeiros, em que, olha só como ele é legal, ele é bonzinho, ele fala a partir de agora, ou seja, só a partir de agora não vai ter mais possibilidade de reeleição aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, o próximo que entrar eu vou lá e derrubo de novo facilmente. Né? Ou seja, ele sair, ele assumir as fraudes, nada acontece por aí. E voltamos a São Paulo. Em 1924, então, portanto, olha só, aniversário do 2º ano do levante do Forte de Copacabana, de 5 de julho, portanto. Né? E a gente vê uma rebelião que surge, que explode mais uma vez. Essa daqui vai ser a mais forte. São Paulo, Sergipe, Amazonas, Nordeste, Norte do Brasil, certo? Explodindo fogo. Lá no Sul, a rebelião tinha acabado, a Revolução Gaúcha, os gaúchos migraram para o Paraná. Aqui em São Paulo, Isidório Dias e o Major Miguel Costa, né, vão se juntar uns grupos tenentistas, conhecido por um cara chamado Joaquim Távora
e um cara chamado Eduardo Gomes, que está aí na foto de vocês. Esses caras, eles são sobreviventes do 18 do Forte, vão participar dos levantes aqui de São Paulo, que eu falei para vocês. Eles ocupam pontos estratégicos, bombas na cidade de São Paulo, etc. E o presidente da República e as forças públicas do estado de São Paulo, que é a oligarquia, portanto, o que a gente está falando, se é o café com leite, São Paulo é o centro desse café, certo, turma? Então, ter uma rebelião em São Paulo e a força pública de São Paulo significa muita coisa para aquele período, portanto. Então, a partir daí, a gente vê, né, as forças públicas, que são compostas por soldados do Exército, Força Pública do Estado, tropas armadas aí por coronéis, certo? Pessoas que empregaram dinheiro para combater esses caras. Então, era interesse da elite econômica combater esses caras aqui para não cair. Então, são aí semanas de conflito, a gente vê bomba e etc. saindo. Saem de São Paulo, né, achando melhor acabar com a guerra. Aí vocês acham já isso no YouTube, esses caras deram depoimentos mais para frente, por aí vai, cada um tem uma visão. Esses caras acabam saindo com as tropas de São Paulo, alguns para o interior e muitos deles vão em direção à Foz do Iguaçu. Lá eles encontram aqueles que saíram da Revolução Gaúcha, que estavam descontentes com a ordem oligárquica, certo? E vão se encontrar aí e formar o que a gente chama a tal da Coluna Prestes, liderada aí por Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes é esse terceiro aqui. Eu não sei se para vocês aparece o meu PowerPoint, a ponta do meu mouse, mas é esse terceiro sentado aqui, ó. Tem um tiozinho no cantinho, é um terceiro que tem um negócio aqui assim, ó, certo? Sentado com a perna cruzada aqui. Ele está com a perna esquerda sobre a direita ali, com a mãozinha. É o terceiro sentado. Esse aí é o Prestes. O Luiz Carlos Prestes, portanto, né, liderado com mais 2.000 soldados. Esses caras vão organizar a famosa Coluna Prestes, que vai atormentar o governo de Arthur Bernardes. Muitos deles, a gente tem falas deles aí no YouTube, vocês acham no Museu da Imagem do Som e etc. e tal. O Prestes foi até no programa do Jô, eu não sei se é da época de vocês, para vocês assistirem entrevistas deles. A filha dele, a Leucádia, tem várias entrevistas. O filho dele, vários livros que saíram recentemente, mostram bastante sobre esse movimento, que vai se transformar em outros movimentos por conta da realidade do Brasil. A Coluna Prestes, portanto, junta-se com a Coluna Paulista e esses caras vão percorrer o interior do Brasil. Qual é a proposta? Derrubar o governo de Arthur Bernardes. Ou seja, acabar com essa ordem oligárquica, certo? A gente pode entender, subentender isso. Portanto, esses caras marcham aí pelo Brasil, pelo interior do Brasil inteiro, certo? Coisa de 24.000 quilômetros marchando pelos interiores do Brasil. E no interior do Brasil, principalmente no nordeste ali do Brasil, da Bahia, Pernambuco, Piauí, que vocês estão vendo, esses caras vão enfrentar cangaceiros armados por coronéis. Os coronéis davam armas, olha só, os cangaceiros atacavam as fazendas dos coronéis. E os coronéis vão aproveitar esses grupos armados lá do Nordeste para pagar esses caras para atacarem a coluna Prestes aí, né? Que incomoda bastante esses caras. E esses caras vão marchando aí pelos próximos anos até se desembocar uma parte dela lá na Bolívia, como vocês estão vendo, um traçado vermelhinho. Um outro grupo vai acabar no Paraguai e o Brasil vai contando uma nova história. O movimento tenentista, portanto, significa que incomodou, e incomodou bastante a ordem oligárquica. A gente percebe que não é um mar de tranquilidade. É uma república oligárquica, sim. Predomínio da oligarquia, sim. Teve política dos governadores, o coronelismo, o voto de cabresto, teve o convênio de Taubaté, né, a política de valorização do café e etc. e tal, sim. Mas agora, na década de 20, a gente percebe e a gente pode falar que é a crise da nossa oligarquia no poder, que vai culminar com a Revolução de 1930. Olha só, alguns jornais aí falando, esse daqui eu peguei, se eu não me engano, do Globo, a Marcha da Coluna Prestes através de Mato Grosso, o governo do estado emprega meios violentos para arranjar voluntários. As forças revoltosas descrentes da eficiência dos legalistas. E por aí vai, tá, turminha? E por aí vai. Vejam, eu vou encerrar aqui só o PowerPoint para eu ir para outro lado. Vejam, o professor não pôs as imagens no PowerPoint para passar para o Rubão. Essas imagens eu peguei. Eu passo para vocês, se alguém quiser.
Eu passo só as imagens, mas para vocês pesquisarem aí, tudo bem? Porque não é um material que eu extraí da internet, tem aí a fonte, tudo indicado, mas ela não faz parte do que tem para vocês lá. Lá tem exercícios, etc. e tal. Portanto, o que a gente pode falar a partir de agora? Movimentos rurais, movimentos urbanos, uma classe média, camada média intermediária aí que a gente está criticando, que ela não é a mesma coisa, ela não é hegemônica, militares que têm uma proposta positivista, grupos aí que vão se contrariar, e o tenentismo vai atormentar. Esses caras vão marchar aí por longas datas daí para frente. A gente vai ver ali o governo de Arthur Bernardes, certo? Seguindo toda essa crítica que a gente vê daí em diante, né? A gente vê toda essa crítica do governo, portanto, da ordem oligárquica. E o último deles vai ser o Washington Luiz. O presidente Washington Luiz, ele é chamado de falso paulista porque ele é carioca, mas ele foi eleito pelo PRP, pelo Partido Republicano Paulista. E o Washington Luiz vai dar a última cartada dele, que vai ser indicar mais uma vez um concorrente à eleição que era mais um paulista. As oligarquias vão formar uma grande aliança, formada a chamada Aliança Liberal, que vai derrubar aí as eleições, mesmo tendo perdido, né, depois de Washington Luiz. Por quê? O Washington Luiz ele ganha com o pé nas costas as eleições. O cara ganha com mais de 80% dos votos. Bom, aí depois a gente fala sobre os votos aí, certo? Da população total, quem votava aí era nem 5%. E desses votantes, quem ia votar ainda era uma parcela minoritária, certo? Ou seja, os eleitores totais do Brasil não chegavam a 1 milhão. Era coisa de 800 mil eleitores totais aí no Brasil, que tinha 30 milhões de pessoas. Então a gente vê o Washington Luiz sendo derrubado, mesmo tendo vencido a eleição, né? No governo Washington Luiz, ele faz algumas reformas, algumas mudanças, etc. E aí ganha a eleição o Epitácio Pessoa, que é o indicado por ele, mas explode no Brasil inteiro mais uma rebelião e uma revolução apoiada aí por todas as oligarquias dissidentes que existe aí. Aí surge o Partido Democrático em São Paulo, surgem grupos contra essa ordem oligárquica que indicam um cara chamado Getúlio Vargas. E o vice que concorria naquela época, a chapa era assim, você vota na eleição para presidente e você vota na eleição para vice-presidente. Você não necessariamente carrega o vice do outro e carrega outro vice. Eram separadas as eleições. Você pode votar no vice de um e no vice do concorrente, se você quiser. E aí você, na época, se você não, quem pudesse votar, né, naquele momento e que o coronel não matasse, você podia ali participar, portanto, dessas eleições. Então, nesse momento, o compartilhamento de tela parou, certo? Vocês estão me vendo agora aqui. Nesse momento, a gente percebe, então, que vai ocorrer o que a gente chama de Revolução de 30. A queda, portanto, aí da ordem oligárquica e é empossado o Getúlio Vargas após a revolução aí de militares, a junta que toma o poder, uma junta militar, e começa uma nova era chamada Era Vargas. Mas aí eu vou deixar para vocês na aula passada. Agora apareceu, gente, qual a página? Estou procurando, 59. Sim, obrigado. Palmeiras. Já está tudo resolvido ali que estava escrito, porque para mim não apareceram aí o bate-papo. Dúvidas, turminha? Eu vi uma mão levantada. Senhor David, vamos lá. Professor, eu acho que não ficou muito claro para mim como que foi formado a coluna Prestes, qual era o grupo que participou, sabe? E as suas motivações, ainda não ficou muito claro para mim, não. Bom, explode a Revolução no Rio Grande do Sul, a Revolução Gaúcha que eu falei com as eleições. Dessa revolução sai aí o que a gente chama dos líderes chamados da Coluna Prestes. Os caras saem lá do Rio Grande do Sul e vão para uma cidade chamada Guaíra. Lá em Guaíra, liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, certo? Que vai para lá. O ano de 1922 também é o ano da fundação do Partido Comunista Brasileiro, né? A gente tem uma outra transformação ali que vai pesar bastante nas decisões futuras aí das eleições do Brasil. E essa coluna Prestes é fundada aí, tá? Junta a coluna paulista, então esses caras saem da rebelião, mesmo tendo assinado o tratado ali de Pedras Altas, o Borges de Medeiros falando que não vai ter reeleição, etc e tal, mesmo tudo isso tendo acontecido, surge a coluna o que a gente chama de coluna Prestes ali. Tudo bem, David? Prestes, portanto, a coluna Prestes surge nesse momento ali. Tudo Então bem? era Deu para composto entender? por militares também, né?
tenentes, é o movimento tenentista, certo? Uhum. Todos eles são do movimento que a gente chama tenentista. Grande parte desses líderes tenentistas vão ser o que a gente chama de governador durante o período Vargas. Por isso que eu não estou entendendo. Esses caras vão ser nomeados pelo Vargas, porque eles vão dar a base de sustentação para o que a gente chama agora da Revolução de 30, que eu estava colocando para vocês. Então, eles vão sustentar esse poder aí do Vargas. O Vargas vai chamar de interventor, a gente chama de interventor estadual. O Vargas coloca no poder esses caras em vários estados. Então, em vez de colocar quem eu vou pôr no poder, um oligarca local que me apoiou na eleição, o Vargas, para chegar ao poder, ele fala que sim. Mas quando ele está no poder, ele fala, não, não, chega de oligarquia, nem a antiga que estava no poder até agora, e nem essa nova, dissidente. Eu quero agora, vou pôr os tenentes, que vêm da camada média, e etc., tem uma representatividade maior, e por aí vai. Aí a gente começa uma construção nova, David, que é o que a gente chama de populismo da era Vargas, certo? Então, o populismo aí da era Vargas, a construção do povo no poder, etc., vai ser fundamental para a gente construir um novo Brasil, que é o Brasil da era Vargas. O que significa esse novo Brasil? Mudou tudo? É uma revolução? É. Mudou tudo, tudo, tudo? Sim. Caíram, né, os antigos poderes? Não, a gente vai ver algumas amarras aí que o Brasil vai viver, principalmente no contexto internacional. A gente está falando, David, sem esquecer aí, acabou a Primeira Guerra Mundial, mas vai começar a Segunda, certo? Vai começar a Segunda. Qual vai ser o meio de contenção? Ou seja, qual vai ser o jeito que essa elite não vai dar mais, dá para voltar essa ordem oligarca que era do Império. Não dá mais. Isso aí não dá mais. Ninguém mais aguenta, certo? Ah, o café, é legal o café, parabéns e tal. Nem o filho do cafeicultor mais apoia essas ideias do pai dele. Então, quais são as ideias daqui para frente? Vai surgir um grupo ultranacionalista em todo o mundo, que a gente vai perceber, que a gente dá o nome de nazifascismo, que é a contenção do movimento popular se intitulando popular. O ultranacionalismo do nazifascismo, que leva à aberração que a gente conhece da Segunda Guerra Mundial, certo? Isso daí vai ser. Mas a gente está ainda chegando na década de 30, né? Estou dando uma introdução aqui ao que vai acontecer. Mas percebam, o que eu narrei na aula passada, somado a esta aula, eu estou desmontando, ou seja, estou pegando aquilo que era de alicerce à ordem oligarca e estou desmontando, estou tirando, né, a ordem oligárquica dela. Tudo bem, David? Ficou Tudo, claro? valeu, professor. Ficou, valeu. Samuel, vamos lá, cadê o Samuel? Professor, a coluna Prestes junto com a coluna paulista era oposição contra o governo Borges de Medeiros ainda ou o presidente Ciro? Sempre a ordem oligárquica, certo? Não dá para falar que a coluna paulista, né, a gente chama de coluna paulista quando ela sai e chega no sul, mas esses caras não estão no Rio Grande do Sul. Foz do Iguaçu é Paraná, né? Eles não foram para lá, mas eles eram contra a ordem oligárquica. E o Borges de Medeiros representava essa ordem oligárquica. Agora, em São Paulo, a luta era por São Paulo. No Sul, a luta era pelo Sul. Mas sim, se eles são oligarcas e estão no poder, eram contra essas oligarquias. E você percebe que se esses caras vão lutar, uma história que não é muito contada é a história lá no Nordeste, porque lá também continua, né, o coronelismo comendo solto lá no Nordeste e Norte do Brasil. Lá é pior ainda, porque se os caras estão contratando os jagunços, os cangaceiros, tipo o Crivella, que contrata os caras para atacar a imprensa na porta de hospital e etc e tal, né? Então, imagina, se hoje os caras fazem isso com a mídia, você imagina naquela época, turminha, né? O dinheiro público empregado nisso. E esses caras fortalecendo todas essas ideias. Tudo bem, turminha? O que eu quero que fique claro nessas aulas, por que eu me aprofundei bastante? Bom, primeiro que é um período que eu gosto, sei lá, eu acho que tem muita semelhança com o presente, dá para falar muito. Né? A minha ideia e a instigação que eu tenho com vocês é trazer ideias, poxa, são pertinentes ao que a gente vê no presente. Críticas, a eleição foi criticada. Há pouco tempo atrás a gente teve a eleição da Dilma, né? Já é passado, mas na eleição da Dilma a gente viu a crítica que foi feita pelo concorrente, que era o Aécio, falando que as eleições, que ele não ia apoiar o governo da Dilma, que ele achava que as eleições tinham sido fraudadas e por aí vai. A gente já viu o presidente agora, o Bolsonaro, criticar as eleições e tem uma turma aí que lança de vez em quando que as urnas eletrônicas são fraudulentas. A gente está vendo Trump falar bosta lá nos Estados Unidos, porque lá a eleição é diferente, né, para o pessoal votar no papel e votar pelo correio.
isso daí é crime eleitoral, saiu aí um debate esses dias. Então volta, né, esses assuntos de crítica a tudo isso. Olha só, hoje a gente percebe nesse papo de fake news uma desinformação. Cuidado, turminha. Naquela época existiam as corrupções eleitorais e esse jogo eleitoral que era formado por essa oligarquia, tanto que a gente chama de república oligárquica. Desculpem, aí eu estou meio entupido aqui em mil fã. Hoje, o grupo que faz a corrupção e o grupo que faz tudo isso, para não ser incriminado, joga para o outro e fala: ah, tem corrupção na eleição. Pô, o cara ganhou a eleição, veja, o cara é presidente da República, ganhou a eleição e fala que tem fraude na eleição, né? É para vocês ficar meio maluco, fala: pô, peraí, o cara ganhou, né? Mas peraí, tem fraude. Então ele é o fraudulento, né? Porque ninguém vai fraudar uma eleição para perder, certo? Né? É meio certo. Então assim, eles partem de uma premissa que já é falsa, tem uma conclusão e um debate que é improdutivo, porque obviamente essa premissa não existe, né? E por aí vai. Então assim, eu não sou ninguém para ficar defendendo aqui urna eletrônica, eu não sou nada disso, mas até que se prove o contrário, as eleições são isso. A gente tem uma mudança das eleições atualmente muito diferente do que a gente está vendo naquela época. Isso é o mais claro da aula, certo? Era uma república oligárquica, não só no poder, mas de quem era eleitor também. Então a gente vai ver no Getúlio a mudança. As mulheres, a gente não está falando nada de mulher até agora na sua sala de aula, de indígenas, a gente não está falando nada. A gente não está falando nada do povo afrodescendente, do povo, da grande maioria, do povo brasileiro, a gente não está falando nada. Né? A primeira vez que a gente fala aí é contestado, é Canudos, agora nas rebeliões aí, 8 mil pessoas marchando no interior do Brasil, tentando fazer com que o povo se mobilize, só com a união do povo, uma mobilização de todas a parcela da população, seria fácil de destruir toda essa ordem oligárquica. E hoje, nada mais menos do que a grande maior parte dos historiadores falam a mesma coisa que o professor está falando. A gente tem uma república que é oligárquica hoje. Os donos do poder, os famosos donos do poder, são os mesmos donos do poder daquela época, que derrubaram a Dilma, que derrubaram o Getúlio Vargas, que derrubaram aí todos esses grupos que tentaram umas reformas e por aí vai. Não estou defendendo o que os tenentistas defendiam, pelo amor de Deus, a gente já está em outro século, pelo amor de Deus, certo? Já estamos 100 anos na frente, já muita coisa já rolou. Mas a gente sabe que a herança do Brasil não é só falar da estrutura racista do Brasil, da estrutura de... a gente tem muita outra coisa atrelado a isso. O racismo é uma das amarras que a gente herda disso, ao meu ver. Quando a gente é historiador, a gente olha para a economia, para a política, para a religião, para os costumes. Então tem a história do costume, a história política, a história econômica, a história da própria história. Né? Então a gente olha para todas essas formas de poder e a gente percebe que o interesse do grupo dominante é manter o outro grupo sempre dominado. Né? E como que se faz isso? Aí a gente vai seguindo o nosso curso, tentando cada vez esclarecer mais, né, para isso. Quando a gente esclarece isso, pessoal, a gente significa que a gente tem cada vez maior liberdade de pensar, cada hora mais ideias, hipóteses para refutar qualquer imposição que venha por aí. Nem o que o professor está falando, eu não me acho aqui eu sou 100% certo. Isso não existe em ciências humanas, né? A gente tem hipóteses, os estudos indicam isso, eu aponto e mostro os jornais da época, visões e versões para vocês, e a gente vai tentar mostrar um Brasil. Eu não estou preocupado com a visão do jornal ou a visão de tal coisa. Eu estou mais preocupado em construir um Brasil. Acho que fica claro, se a gente extrair de todos esses detalhes que eu coloquei para vocês, a gente extrai, né, agora você senta no seu caderno, olha para o material que o professor postou com o Rubão, senta no seu caderno, faz os exercícios e fala assim, olha, faltou isso, faltou aquilo, preciso me aprofundar naquilo, mas eu tenho, portanto, conhecimento sobre o que é essa república da oligarquia. Porque chega, turma, agora é Getúlio Vargas, ditadura e por aí vai, certo? A gente vai para outro caminho, Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem internacional, e a gente está acelerando para um outro caminho. História geral, vocês vão chegar nisso só lá no finalzinho. Combinados? Bom, eu agradeço então a todos vocês, muito obrigado, bom fim de semana. Qualquer dúvida que apareça aí, se ficarem clara ou alguma coisa, falem com o professor, estou à disposição. Bons estudos, boas provas
Contem comigo aí para o que quiser. Não deixe de fazer exercício. Baixe o material. Já está lá. Tudo isso que a gente conversou, não só o PowerPoint, está tudo lá. Tudo aquilo que a gente escreveu nas aulas, tudo. Juntei, chegou a hora. Partimos para a apostila 4, a partir da próxima aula, com Getúlio Vargas e uma nova forma aí de seguir. Dúvidas? Alguma coisa? Obrigado, turminha. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Aceito críticas da aula, hein, gente? Depois aviso a turma aí, David. Aceito críticas, como sempre melhorar e etc. E como pôr mais o Corinthians aí também. Falou, professor. Obrigadão. Um abraço.